a maneira como a gente tem conseguido levar a mensagem, independente do local onde cada um esteja, como você falou, a gente está aqui com milhares de pessoas assistindo a gente em diversos lugares do país e também fora do país. Então, hoje, a comunicação ela é uma arma muito forte. E, automaticamente, a velocidade dessas informações também ela acompanha o interesse das pessoas em pesquisar. O consumidor ele tem crescido, e aí tem alguns dados, né? No último relatório de sustentabilidade que nós fizemos, a gente trouxe uma pesquisa que foi, inclusive, conduzida em colaboração com a Nielsen, onde 94% das pessoas acreditam que é importante que as empresas olhem para as questões de meio ambiente, né? As pessoas procuram cada vez mais empresas que estejam engajadas e tenham compromissos claros e ações práticas em relação a esse assunto. 94%, Lúcio? 94% das pessoas. Quando você pergunta para elas se elas acreditam que é importante que empresas investam em programas para melhorar essa relação com o meio ambiente, isso é um dado que automaticamente faz com que a gente, né, que as empresas pensem muito mais em não ter um papel reativo, mas sim proativo, olhando desde o momento da produção até o momento da venda efetiva desse produto e do pós-consumo, que também é um item importante. Então, a gente tem construído no decorrer desses anos uma plataforma que possa prover mais alimentos saudáveis, investindo no campo, com projetos que possam ajudar os agricultores a também ter visibilidade. Quando você vai, por exemplo, numa loja hoje, e isso a gente aplicou nas lojas do grupo, você consegue visualizar, por exemplo, qual é o agricultor e de onde veio aquele produto. Você consegue pesquisar a história daquele produto, qual é a história da família que está por trás daqui. E isso gera um outro sentimento, né? Que é o link afetivo que você tem com o consumo, que é algo que está crescendo e que pode valorizar muito o que a gente está falando aqui. A partir do momento que você tem uma produção, você tem visibilidade de quem produziu, visibilidade de quem transportou, de quem está comercializando e, obviamente, entendendo quem vai comprar esse produto, você tem uma valorização maior da alimentação e, automaticamente, você combate o desperdício, como você comentou, em todas as células da cadeia, né? Fora as ações que os clientes também buscam, né? Alimentos mais saudáveis, a gente tem investido muito em alimentos que tenham um nível de saudabilidade elevado, a gente possa promover alimentos frescos, né? Alimentos com um curto espaço de tempo entre o campo e a mesa de quem vai consumir. E esse crescimento ele vem com toda uma transparência em relação a como você está fazendo esse tipo de abordagem, né? A visibilidade que você dá para o produtor, para o cliente e automaticamente unir esses extremos que durante muito tempo ficou um pouco escondido, né? Então, a gente tem visto que a melhora da relação das pessoas com o mundo tem também aumentado o engajamento das empresas em relação ao meio ambiente e a tudo aquilo que a gente está falando aqui de combate ao desperdício. E para finalizar a minha fala aqui, eu queria falar um pouquinho sobre algumas ações, né, que a gente tem promovido, investimentos nos produtores para a transição alimentar, buscando, obviamente, mais alimentação orgânica. A gente tem hoje mais de 1.000 produtos orgânicos disponíveis nas nossas unidades. Nós temos também o cuidado de estabelecer um combate ao desperdício desde a origem, então, produtos que não necessariamente seriam vendidos, né, ou promovidos à venda, produtos com uma calibragem, né, com um tamanho menor ou com algumas intervenções de cicatriz causadas pela própria natureza, serem vendidos com desconto para que esse produto não seja descartado na lavoura. E dentro da nossa operação, visar também outras alternativas para combate ao desperdício, seja na doação de alimentos, seja na compostagem dos resíduos que a gente tem das nossas lojas, e também ajudar a comunidade a entender e o cliente a entender o quanto é importante economizar também na residência, né? A gente perde muito também no consumo, o mau consumo dos alimentos nas residências. A gente desperdiça muita coisa perde a validade, às vezes, dentro da geladeira. Então, a gente tem atuado, por exemplo, com o Cybercook, que é uma ferramenta que nós temos no grupo, que ajuda as pessoas a se alimentarem melhor, comporem uma dieta mais equilibrada e também aproveitar a sobra das receitas para novas receitas, tá bom? É isso que eu tinha para trazer para vocês aqui um pouco para abrir o nosso debate. Não, eu acho bacana o que você falou, porque eu tenho trabalhado no Brasil já há mais de 5 anos com o tema de rastreabilidade, que é um dos grandes temas que você colocou aqui, né? E já que a gente está num fórum de tecnologia e inovação,
a rastreabilidade no Brasil, ela realmente acontece devido à tecnologia, né? A gente tem, depois você pode até comentar um pouco mais, um grande programa dos supermercados, que é o Rama, onde toda a cadeia de frutas e vegetais, ela é rastreável usando tecnologia, usando blockchain. Então, acho que isso poucos brasileiros conhecem, o quanto que a gente já vem. Esse programa tem mais de 5 anos, né, sim. Lúcio? Trabalhando com as tecnologias realmente na cadeia de valor, e a gente falou bastante aqui de desperdício, mas é um dos desafios. A gente tem vários outros, e acho que o outro que você tocou muito bem é esse tema da conexão do consumidor com o produtor, e aí vem as tecnologias nos ajudando a trazer essa visibilidade, a recuperar alguma coisa que as gerações passadas tinham, e a gente acabou perdendo essa conexão com o alimento, né? Exatamente. E você falou um ponto muito importante aqui, que eu acho que aí é bacana até para o Pedro entrar como indústria, que foi a questão dos 94% das pessoas estarem preocupadas realmente com a produção, né, com o processo ambiental, socioambiental disso. Pedro, como que a indústria, então agora a gente caminhando um pouco, né, vindo da mesa até chegar ao campo, como que a indústria de alimentos tem trabalhado para endereçar esses desafios e as necessidades do consumidor, e o que isso muda na produção, porque você mesmo representando a Nestlé, que está também próximo ao cliente, você trabalha com muitos produtores dentro da divisão agrícola da Nestlé, então você está nos dois lados. Como a indústria está endereçando isso? Cris, o ponto é naturalmente super pertinente, e a indústria já há muitos anos vem se preocupando em garantir que toda essa preocupação aterrize de maneira adequada nas diferentes regiões rurais do Brasil. Graças às dimensões continentais do nosso país e pelas particularidades de cada uma das cadeias da agricultura no país, também é necessário um certo tato quando você aterriza nessas comunidades com essas diferentes exigências e tendências. E a Nestlé, na área agrícola, eu costumo dizer, somos agrônomos, mas precisamos ter um grau de sensibilidade social relativamente alto, porque a primeira reação é muito comum, é uma reação de negação, no sentido de que, olha, Nestlé, da porteira para dentro, quem manda sou eu. Né? E é natural, e um processo gradual de comunicação, né? O Lúcio comentou muito sobre comunicação, e a comunicação, graças à tecnologia, tem sido cada vez mais fácil. A Nestlé e seus inúmeros parceiros, né? Tudo que fazemos sempre é de maneira colaborativa e participativa, vem trabalhando esse tipo de desenvolvimento. E, traduzindo tudo isso na prática, a empresa mantém programas de certificação. Esses programas, como eu já comentei, eles são calibrados conforme a particularidade da região da cadeia, mas eles garantem em todos eles, né, um centro, uma espinha dorsal relacionada à sustentabilidade, boas práticas agrícolas e já uma atenção muito especial ao tema da rastreabilidade. Porque a gente fala muito da rastreabilidade a partir da fazenda, mas do ponto de vista de administração de um negócio agrícola, poder saber e organizar minimamente a rastreabilidade dentro do contexto de uma propriedade rural, isso dá ao agricultor não só segurança no que faz, mas também permite melhor gerir os seus recursos. Né? Portanto, eu trago para esse ambiente da porteira para dentro, né, toda essa realidade da tecnologia. E, falando em tecnologia, os sistemas de certificação vêm se transformando cada vez mais rápido. Né? Nós estamos, por exemplo, iniciando essa próxima semana um trabalho na cadeia do cacau do Brasil, um processo de autoavaliação. Né? Hoje em dia, cada vez mais, todos nós somos responsáveis pelo que fazemos e dizemos. Né? E isso não é diferente também na agricultura. E relacionado naturalmente ao contexto de pandemia e a dificuldade de mobilidade ainda, né, temporária da nossa equipe de agrônomos e técnicos, estamos lançando mão de tecnologias já aí disponíveis para poder estabelecer uma relação inicial com um grupo de cacauicultores. Estamos no processo de expansão desse programa em particular e estamos cientes e muito tranquilos de que a coisa vai funcionar muito bem. Então, dessa maneira, capacitação, treinamento e certificação têm sido as ferramentas principais para poder trazer a agricultura dentro dessa tendência que o Lúcio bem contextualizou, Cris.
E Pedro, todas essas novas exigências do consumidor, o busca, também mudou muito o processo de inovação dentro da Nestlé, pensando em linhas de produtos, lançamentos, o que vocês trazem para o mercado, além desse relacionamento do campo? Definitivamente. Inovação é palavra de ordem, né? E nós temos, inclusive, o mote Nova Nestlé. Nós acordamos todo dia com isso muito claro em mente, e a nossa empresa respira inovação. Batemos recorde de inovação ano passado, esse ano certamente teremos um ritmo de inovação muito grande, e isso é necessário, né? E isso bota, no melhor sentido da palavra, uma pressão para que nós também, da área de agricultura, estejamos à frente, pensando as matérias-primas e as especificações dessas matérias-primas para atender os produtos que estarão na gôndola do supermercado daqui a alguns meses, correto? E esses produtos estamos falando sobre, sim, alimentos orgânicos, mas também alimentos com poder nutricional diferenciado, do ponto de vista proteínas vegetais, e um elenco enorme de matérias-primas que, sim, estão demandando cada vez mais inovação, pesquisa, por conta das matérias-primas. Legal. Acho que só para aproveitar, porque a gente pode ter pessoas nos assistindo que não conhecem muito do processo de certificação, eu queria só explicar o que o Pedro falou bastante. A certificação, geralmente, é uma certificação voluntária, que existe por uma mesa redonda formada por indústrias, produtores, que chegam a um acordo do que seria uma produção socioambiental numa fazenda, né? E aí existe todo um processo de auditoria por trás disso, para que o produtor possa vender o seu produto, comprovando que ele ele respeita toda a legislação ambiental, social, toda a questão de segurança daquele produto. Então, a certificação traz para a indústria, para o varejo e para nós consumidores, como se fosse uma garantia realmente desse processo acontecendo, né? E o Pedro falou uma questão aqui muito de tendência, eu acho que orgânicos é uma discussão, mas a gente tem vários outros sistemas de agricultura aí também sendo discutidos, né, e a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco aí da discussão sobre a importância da integração desses sistemas e como a tecnologia pode ajudar. Eu queria aproveitar o gancho que o Pedro deu, você falou muito de novos ingredientes, falou de proteínas alternativas, para abrir para o Paulo, porque o Paulo, ele respira esse ambiente no dia a dia aí, junto com as food techs e os institutos de pesquisa, falando em novos ingredientes, mas, ao mesmo tempo, o Paulo tem um pezinho lá nas agtechs, né, fazendo um trabalho junto também, conectando com toda a questão das startups, seja no agro, como também na indústria de alimentos. Paulo, quais são hoje as tecnologias que a gente tem aí nesse ambiente de startups, né, falando de alimentos, do campo à indústria, e que vem para podem transformar a dieta e a alimentação do futuro? E até endereçar os desafios que a gente falou um pouco da alimentação hoje, né? Boa tarde, então, novamente. Obrigado pela pergunta, Cris. Antes de te responder, eu queria pegar o tema do evento, transformação na cadeia de alimentos, né? Por que nós estamos transformando, né, a cadeia de alimentos? Nós estamos por dois eixos principais, né? Poucos recursos que se avizinharão no futuro, né? Recursos naturais como água, toda essa parte de mudança climática, o meio ambiente, né? Então, isso nos leva a procurar caminhos para reduzir, mitigar esses riscos. E uma outra vertente é a busca por dietas nutritivas, né? Então, essas duas verticais estão se transformando. E estão se transformando de que maneira, né? Estão se transformando através de ciência e tecnologia, né? Então, essa matriz está dada, né? Então, só para completar, a gente vê o alimento, né, como um bem comum em cima de três eixos, né? O econômico, o social e o ambiental, que se interconectam para dar um sistema na cadeia de alimentos sustentável, né? Então, a partir disso aí, eu vou dar um panorama rapidamente do que eu tenho visto nas agtechs e nas foodtechs. Primeiro, todo esse evento da explosão, vamos dizer assim, das agtechs e foodtechs, menos, mas está acompanhando, vem muito da estruturação dos ecossistemas que estão sendo montados
muito bem montados no Brasil. Você tem ecossistema no Mato Grosso, você tem aqui no interior de São Paulo, onde Piracicaba é um eixo importante no Agtech. Nós montamos aqui em Campinas o Food Tech Hub, por razões óbvias, nós temos o Itaú, nós temos a Universidade de Campinas, em alimentos. Então, esses ecossistemas estão propiciando o aparecimento e a mentorização de Agtechs e Foodtechs, né? Então, em termos de tecnologias, o que a gente tem visto na parte, vou pegar do campo, né, que a gente chama de tecnologia agrícola, ou PLM, ou digitalização. Hoje, o Brasil tem uma taxa de adoção de agricultores em digitalização no campo maior que os Estados Unidos, né? Em torno de 36%. O Brasil está. Hoje nós temos um mercado de digital no campo de R$1 bilhão, né? No mundo está 16 e no Brasil está em torno de 1 bilhão e vai crescer com as novas agtechs que estão vindo, com novas tecnologias, né? Não cresce mais, porque eu acho que houve um certo descompasso das agtechs em relação ao que o produtor precisa. Então, às vezes, você traz uma solução que não é a solução que o produtor precisa, mas isso é parte da depuração do sistema. Então, nós temos, vou citar uma startup, a Velos, que trabalha com a parte de telemetria de máquinas, de racionalização. Você tem plataformas, você tem sensores de irrigação, você tem taxa variável, tudo isso está acontecendo no campo, né? Muita gente está procurando plataformas integradas também, mas você também tem soluções isoladas que funcionam, né? Então, esse é o lado da... No lado da Foodtechs, toda essa demanda nutricional leva a pensar fora da caixa, né? Então, o pensar fora da caixa pode ser proteína vegetal, que no Brasil nós já temos, por exemplo, a Nomu, que faz queijos vegetais muito bom, né? Não é só fora. Nós temos empresas procurando, já começando a desenvolver carne cultivada, mas globalmente, eu vou pegar um exemplo de carne cultivada. Em 2015, a gente tinha 5 empresas trabalhando com carne cultivada. A Memphis Meat, a Just, que até fizemos um webinar essa semana, e hoje nós temos mais de 55 iniciativas em carne cultivada no mundo. Então, de alguma maneira, é uma alternativa de proteína. Mas nós temos, eu gosto de citar um caso extraordinário, assim, uma empresa finlandesa que usa água, eletricidade e gás carbônico em cima de uma bactéria para produzir proteína. E funciona. Então, assim, parece coisa de ficção científica, mas está acontecendo, né? E no Brasil, com a formação desses hubs, né, os institutos como Embrapa, vai propiciar esses desenvolvimentos, inclusive, o que eu acho, Cristiane, Pedro, Lúcio e audiência, é que a maior diferença nessa cadeia vai ser a produção no campo de ingredientes nutritivos, através de tecnologias, né? Você pode falar de CRISPR, mas você pode falar de Talent, são tecnologias que aqui não é o caso, e que transformam o alimento no campo. Tira um ácido, uma gordura trans, e transforma numa gordura saudável. Isso vai acontecer no campo, e a indústria vai se beneficiar disso lá fora. Então, meu input aqui para vocês e para abrir essa discussão. Eu estou muito no campo, né? Então eu acabo trabalhando no lado da produção, mas muito conectada aí com vocês no varejo e indústria também, até pelas pontes que eu acabo criando nas alianças que a gente tem. Mas o que eu vejo, e talvez a minha mensagem aqui também para quem está nos assistindo, é que hoje tem pouco conhecimento do consumidor sobre o que está embarcado no campo. O Pedro sabe disso, o Lúcio sabe disso, você sabe que vocês estão conectados, né? Vocês têm conexão com os produtores, mas a gente tem uma visão que o campo não tem tecnologia, pelo contrário, né? Hoje
o que se fala muito no campo antes, os próprios produtores falam isso, né? Antes se queria estudar, tinha que sair do campo. Agora, na verdade, se você quer ficar no campo, você tem que sair para estudar, porque senão você não pode ficar. Como que é? Quem não estudava, ficava. Agora você tem que estudar para ficar no campo, porque tem uma revolução, você chega numa fazenda, a fazenda é totalmente conectada com inteligência artificial, com sensores, o produtor consegue controlar o uso de água do celular dele, seja onde ele esteja, assim. Então, a tecnologia, ela está muito ali, né, no campo e na produção, e o futuro traz muito isso de buscar outras tecnologias, como edição genética nas sementes, o que for realmente para já endereçar as necessidades do consumidor ali na gôndola ou na indústria para facilitar esse processo, né? Eu acho que tem uma revolução acontecendo hoje, né? E aí, falando um pouco dessa revolução, eu queria só pegar uma pergunta aqui que a Renata mandou, que veio um pouco no tema de hoje da rastreabilidade, que a gente começou falando. Vocês veriam quem se sente mais confortável para responder. A rastreabilidade pode impactar no custo na gôndola? Como comunicar a importância para o consumidor? Acho que é mais até para você, né, Lúcio? A gente entende que boa parte, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando em utilizar recursos, obviamente ligados à inovação, para ratificar e mensurar e melhorar a performance daquilo que existe dentro dos controles já existentes. Então, a gente tem que entender que a tecnologia ela não vai resolver todos os problemas, ela vai ajudar a potencializar resultados. E eu acho que dentro desse ambiente de inovação se estabelece o quê? O entendimento também das necessidades de cada um desses elos, né? O Paulo falou uma coisa interessante, né? Essa questão de que hoje, e você também reforçou na sua fala, o distanciamento do que a gente está vivendo hoje no mundo urbano versus a realidade do campo, dá realmente uma sensação para as pessoas de que, enfim, a gente ainda está só com a enxada na mão, plantando os alimentos. E não, tem muita tecnologia já investida, tem muito agricultor que tem hoje um conhecimento de produtividade muito maior do que anos atrás. Então, melhorou-se muito dentro do conhecimento e do entendimento técnico das pessoas do campo em relação à natureza, em relação àquilo que pode ser executado com uma maior eficiência. E, obviamente, quando você fala da rastreabilidade, você está falando em dar visibilidade para um ciclo que já existe. Então, eu vou transportar para uma solução tecnológica para o cliente a possibilidade de ele enxergar essa cadeia, né? Desde a origem do produto até chegar ali. A gente vê, e isso melhora ainda mais a curiosidade do consumidor, quando você disponibiliza isso, por exemplo, na gôndola. Então, boa parte do que a gente está falando aqui não é investimento de encarecimento para o cliente, mas sim a oportunidade de valorizar aquele produto de uma maneira diferente de outro que ele não vai enxergar rastreabilidade. Então, quando você... E a gente acredita muito nisso, né? Até para a questão do saudável, dos alimentos saudáveis. Da mesma forma que a gente deu escala em alguns outros tipos de produtos que não são produtos saudáveis, a probabilidade de a gente conseguir tornar o preço acessível dos alimentos, dando escala também para alimentos saudáveis, é o que a gente acredita. A partir do momento que a gente der o mesmo poder de competitividade de um produto saudável para um produto que não é saudável, e aqui eu não faço julgamento de qual produto é ou não, vai fazer com que o consumidor não pague não somente o valor maior, mas também a gente dilua todo esse investimento feito em todos os elos da cadeia. Então, a gente acredita que a parte de rastreabilidade, sim, existe um investimento, porque hoje a gente não tem condições de fazer isso em todas as cadeias de produtos. Mas, na medida que a gente vê a oportunidade de dar visibilidade para o consumidor ganha confiança, ele acaba se fidelizando a um determinado produto, esse preço se paga e automaticamente a gente consegue diluir o custo e diminuir também o valor na gôndola para o cliente. A gente acredita muito nisso, né? Dando a informação, criando popularidade para esses alimentos, a gente naturalmente vai conseguir diluir um custo que inicialmente ele acontece, mas quando a gente coloca isso dentro do nosso investimento, acaba sendo até benéfico, porque valoriza muito aquilo que a gente está dando visibilidade para o cliente. Acho que você tocou 2 pontos que eu sempre falo quando eu tenho as minhas apresentações ou discussões, que é a primeira, a questão da valorização da cadeia de alimentos como um todo, que faz
com responsabilidade socioambiental, mas que também está colocando tecnologia e inovação para trazer um produto saudável, né, na ponta, aí seja a Nestlé, seja o varejo, o Carrefour, seja o produtor no campo. Eu acho que começar a olhar o alimento como realmente não só alguma coisa assim, que você vai lá, compra e acho que 30%, 40% é o jogado fora da geladeira, né? Então, assim, começar a valorizar esse alimento e começar a valorizar quem está fazendo certo, quem está investindo nesse processo, é um grande papel do consumidor hoje, de todos nós, né? E aí, outra questão que você trouxe foi um pouco dessa visibilidade, assim, acho que hoje já existe, mas o consumidor também precisa começar a perguntar e buscar, né? Começar a comprar das empresas que ele sabe, que ele buscou, que tem todo um processo. Então, as empresas que estão com a gente aqui hoje, nessa live, a gente conhece o processo de vocês, né? O que a Nestlé investe de segurança, de trabalho com o consumidor, o trabalho que o Pedro faz, o que vocês fazem como varejo. Então, o consumidor também começar a dar preferência, né, a isso ajuda muito nessa transformação. E aí, eu queria até já ligar um pouco essa transformação, que o Paulo falou sobre a transformação no sistema de alimentos para o futuro, né, porque a gente está falando um pouco de hoje, mas vamos dar um salto aqui para os próximos 30 anos. A gente falou de alguns desafios, falou que a tecnologia já está, né, incorporada no nosso alimento do dia a dia, ou seja, a cenoura que eu compro e chega no meu prato, ela não é simplesmente uma cenoura, ela tem muita inovação, muita tecnologia, seja desde a semente dela, né, que ela foi pensada, até o processo de venda na gôndola, mas como vai ser o futuro? E aí, de novo, eu volto um pouco para os desafios de futuro de alimentos, porque quando você começa a olhar os dados da ONU e que a FAO traz também, né, acaba sendo um futuro meio desesperador, meio sombrio. A gente está falando aí de 10 bilhões de pessoas no mundo, né, uma projeção de necessidade de aumentar 50% a quantidade de produção de alimentos que a gente tem hoje, ao mesmo tempo que as mudanças climáticas estão aí, né, a necessidade também, a redução de recursos naturais, escassez de água, menos terra para produzir. Então, como vai ser possível a gente conseguir aumentar 50% a nossa produção num cenário de recursos naturais onde começa também a ter escassez desses recursos, né? E aí, a grande discussão hoje no setor de alimentos é que a gente precisa repensar esse sistema, né? Seja desde a ponta, desde o consumo, até a parte do insumo. Então, repensar todo o sistema de alimentos, e é a grande agenda hoje da ONU, dos governos, das empresas. A gente, inclusive aqui, as empresas que estão nesse painel fazem parte de um grupo do Conselho Empresarial Brasileiro que é realmente focado em repensar o sistema de alimentos, né? Então, como a inovação e a sustentabilidade será que a inovação e a sustentabilidade vão nos ajudar a ter alimentos para todos no futuro? E aí, eu acho que eu volto até com você, Paulo, assim, você falou um pouco de hoje, mas e o futuro? Olhando essa necessidade de garantir alimentos para todos, será que a inovação e a tecnologia vão ser suficientes e é o caminho para a gente conseguir repensar o sistema de alimentos? Eu, de novo, vou voltar um passo atrás. A gente pode conseguir isso desde que a infraestrutura tecnológica que a gente está construindo seja equitativa, inclusiva, acessível a todos, né? Para tudo isso acontecer, você tem que ter comunicações, chegar a conectividade no campo, a indústria de alimentos tem que ter acesso aos processos digitais, e tudo isso é uma infraestrutura viabilizadora, participativa, inclusiva. Então, o primeiro ponto, eu acho que o desafio é esse, né? E, tendo isso, nós vamos partir para as tecnologias diretas. Você pegar a cadeia, desde a matéria-prima até o consumidor, né? Matéria-prima, eu já citei o CRISP, o Talent, como tecnologias que virão. Se você pegar o tema do momento, mudança climática mais digital, que é o futuro, como reduzir, mitigar. Na parte de processamento, tem a questão de como fortificar esses produtos na indústria para você ter uma dieta nutritiva, né? E um ponto importante, comunicar digitalmente. As indústrias de alimentos têm uma responsabilidade de comunicar digitalmente o que o consumidor
está comprando em termos de nutrição, né? E você tem na distribuição todo o IoT, Lúcio, IoT, food waste aí integrado, né, nessa cadeia, né? Tem as plataformas do varejo que vão mudar a forma de ser produzido e embalado o produto, né? O consumidor muito mais atento. Eu sempre falo, eu enxergo no futuro um rótulo de alimentos onde você tem o compromisso nutricional, social, ambiental. Então, isso é uma transformação imensa, né? Que vai acontecer desde que exista plano de governo, estrutura, estratégia, né? E para poder realmente transformar. E fazendo isso, o Brasil pode fazer um papel fundamental no mundo em segurança alimentar e agregação de valor na cadeia de alimentos, né? Então, eu vejo com muito bons olhos isso tudo. Na questão de futuro também, passando pelas food techs, muita gente fala de produtos e nós desenvolver um produto proteína vegetal, mas eu queria falar um pouco de tecnologia, né? A nossa indústria precisa avançar com recursos para a indústria 4.0, de fato, porque isso tudo agrega valor, diminui custo, dá mais acesso a alimentos nutritivos, né? Então, se me perguntar qual é o alimento do futuro, eu não tenho ideia, só que não vai ser o que eu vejo hoje. Isso está claro. Acho que tem várias tecnologias vindo, tem proteína de inseto, barrinha de grilo, né? Tem um monte de coisa, tudo. Mas o futuro talvez ele seja uma dieta balanceada usando todas essas alternativas, né? Talvez a gente tenha uma diferença no prato. Pedro, como que a indústria está olhando essa visão de futuro, aí os próximos 30 anos, e o que vocês estão fazendo para se preparar para esse futuro, pensando que a gente pode ter um problema de segurança alimentar e, ao mesmo tempo, você vai ter um aumento muito maior de demanda, né, dos seus consumidores com seus produtos lá na gôndola? Cris, do ponto de vista de organização, a Nestlé, recentemente, alguns meses atrás, fez um anúncio público em âmbito global, assumindo o compromisso de, até 2050, tornar as cadeias de matéria-prima balanceadas do ponto de vista de carbono, no sentido de não gerar impacto do ponto de vista de aquecimento global. Um compromisso bastante amplo, bastante sério, e uma série de estudos estão em andamento no sentido de determinar as principais vias, né, de desenvolvimento de projetos. Traduzindo isso do ponto de vista mais pontual agora, né, hoje, o que está acontecendo? Nesse momento, nós do Brasil, do ponto de vista agrícola, como um celeiro, né, de produção de alimentos para o Brasil e para o mundo, temos uma responsabilidade especial nesse contexto. E, portanto, hoje, todos os nossos esforços estão dedicados a produzir mais com menos. Então, a palavra-chave seria racionalizar insumos, e buscar desenvolvimento de insumos, especialmente aqueles que, ao longo da sua produção, também não estejam, de alguma maneira, impactando negativamente a atmosfera e a emissão de gases de efeito estufa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de nutrição de plantas, né, aí tem um campo enorme e, por sorte, uma série de iniciativas e agtechs se desenvolvendo nessa área, trazendo inovação com estratégias de nutrição não só mais precisas, mas também lançando mão de matérias-primas alternativas, mais equilibradas do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista de controle fitossanitário, não é diferente. Controle biológico, que já é utilizado em larga escala no país, certamente penetrará em outras cadeias agrícolas, e nós estamos muito atentos a essas oportunidades de traduzir essas tecnologias para mais cadeias e para mais agricultores no país. E um ponto-chave, que é a água, correto? É um insumo fundamental, essencial para a agricultura, e em algumas cadeias a água tem um aspecto estratégico, sem ela não se produz, né? Existem áreas, nós trabalhamos de maneira muito intensa no norte do Espírito Santo, com o café Conilon, um setor pujante, de sucesso, com estatísticas únicas no mundo do ponto de vista de eficiência e produtividade,
mas muito intensivo do ponto de vista de uso, né, desses insumos, em particular a água, e por isso a gente está bastante atento a todas as tecnologias que, inclusive, o Paulo comentou, do ponto de vista de monitoramento, sensoriamento, controle preciso, né, garantindo o máximo de produtividade com o mínimo necessário desses insumos. Nós acreditamos que, por esse caminho, não só contribuiremos para esse compromisso da Nestlé, que vence em 2050, que é seríssimo, mas também traremos benefícios imediatos para o próprio agricultor, que vai poder ter uma produção cada vez mais eficiente. Isso. Então, a parte de ambiental, a preocupação com mudanças climáticas, emissões de gases de efeito estufa, é uma das grandes linhas de atuação da indústria aí, olhando os próximos anos. Definitivamente, com certeza, esse é o caminho. E eu acho que até, conectando com o que você falou, e o Paulo falou um pouco disso, olhando indústria, campo, a gente, 3 palavras eu anotei aqui, toda a questão ambiental, então, realmente, né, como produzir mais com menos, que é um pouco do que você trouxe, mas também, o que eu entendi aqui um pouco do que o Paulo trouxe tecnologia a gente tem e vai ter, e a tecnologia vai se desenvolver, mas a gente precisa garantir 2 coisas para que essa tecnologia venha realmente para transformar os sistemas alimentares e garantir alimentos para todos. Acesso, né, a essa tecnologia, seja o acesso no campo, ou na indústria, ou mesmo no varejo, e para o próprio consumidor, na verdade, né, quando ele também fazer parte desse processo, e políticas públicas que realmente apoiem a indústria e o varejo e os produtores a usar essas tecnologias e que elas sejam acessíveis aí para endereçar nas fazendas, né? Então, acho que isso foi o que eu peguei aqui como mais importante do que vocês falaram. Eu queria, antes de eu passar para o Lúcio, a gente está quase chegando no final, então, se alguém tem alguma pergunta aí para os nossos palestrantes, aproveite esse momento, mande agora, para a gente conseguir endereçar e responder suas dúvidas. Lúcio, falando um pouco do consumidor, como você vê o varejo do futuro para garantir também o acesso a esse alimento e qual é o papel do consumidor também para apoiar, né, a indústria, os produtores e o varejo a conseguir trazer essas tecnologias e garantir alimentos para todos no futuro? A participação do consumidor, ela é extremamente importante, né? Porque ele passa a não só exigir, não só a reinventar o modo de consumo, mas também se plugar a propósitos. E eu acho que isso é importante, né? Assim, o questionamento de qual é o propósito que eu tenho hoje em relação a essas questões ambientais. Qual é o meu propósito de vida e quais são as empresas que hoje estão próximas desse meu propósito, né? Das causas que eu defendo. Eu acho que isso cada vez mais vai ser mais forte e o percentual de pessoas que hoje já fazem esse tipo de ativismo no sentido de buscar a melhoria das empresas em relação aos seus posicionamentos, em relação às práticas que elas possuem, em relação à maneira como ela se estabelece na sociedade, essa relação, né, entre meio ambiente, entre relação urbana também, entre as comunidades onde ela está inserida. O cliente ele vai ter, né, o consumidor ele vai ter muito, cada vez mais força nessa fala. E, obviamente, o mercado ele responde à tendência de consumo. Por isso que eu acho que as pessoas, e nós aqui também somos consumidores, nós fazemos total diferença quando a gente faz perguntas e nós fazemos, obviamente, damos sugestões do que é legal ter. Olha, eu gosto, eu acredito nisso. Eu acredito muito também que a gente possa, para o futuro, estabelecer uma relação de educação mais fortalecida em relação à alimentação. É importante a gente falar de alimentação com as crianças, é importante falar de alimentação com os jovens, com os adolescentes, porque tudo que a gente consome na vida, a gente copatrocina. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente compra alguma coisa, a gente está patrocinando tudo que está atrás dela. Histórias boas, histórias de vida. Os produtos, eles dizem respeito a toda uma linha a toda uma forma de se produzir, e eu acho que é importante a gente ter sempre isso como uma relação de consumo de responsabilidade, e aí resvala sobre o consumo consciente. Né? As pessoas falam de consumo consciente só como forma de reduzir, na verdade é a maneira como você se envolve com esse consumo, qual que é os atributos que você elege para escolher determinada marca e escolher determinado produto que você está fazendo a escolha. Eu acho que é importante a gente pensar também que
o consumidor ele está cada vez mais alinhado a querer participar disso, então cada vez mais as pessoas se preocupam em também dar sugestões, criticar, então as empresas e o varejo do futuro ele vai ter que estar 100% alinhado com essa coparticipação. O investimento na produção de alimentos ele não vai ser e não deve ser somente um aspecto de indústria. Eu acho que o varejo ele também tem um fator importante estimulando a indústria, muitas vezes desafiando a indústria a buscar essas adequações, porque a gente está lidando diretamente com o cliente ali na bomba, com várias outras opções e boas práticas. Precisa ter um equilíbrio também de diversificação de alimentação, né? Porque tudo que você supersatura, obviamente, você vai ter um impacto maior no meio ambiente. Eu sempre brinco que quando você vai, por exemplo, num restaurante e você diversifica o seu prato, né, colocando um pouquinho de cada coisa, você ajuda a desenvolver diversas cadeias produtivas. Então, uma pessoa que só escolhe um determinado produto, ela também pode estar saturando o meio ambiente em relação ao consumo somente daquele tipo de produto. E valorizar uma agenda positiva. Eu acho que o varejo ele tem como oportunidade também valorizar uma comunicação não só mais presente, atuante, mas estimular as pessoas, né, dando visibilidade para iniciativas bacanas da indústria, o que está sendo feito no campo, fazer com que as pessoas integrem-se a esse processo produtivo e não somente fiquem num ambiente passivo, de só ir lá e o que eu tenho para hoje. Não, é participar da construção de produtos que vão estar à disposição daqui para frente. O consumidor ele rege o mercado e a gente está sempre antenado com isso e é uma responsabilidade de todos nós, né? São os nossos questionamentos que fazem um mundo melhor lá na frente. Bacana. E o que você colocou, Lúcio, tem muito a ver com uma pergunta que a Cecília Galli, tomara que eu tenha pronunciado correto seu sobrenome, Cecília, que ela trouxe aqui para a gente, que é o que a cadeia de valor pode fazer para contribuir com essa melhor consciência e educação em relação às certificações, mas acho que a gente pode falar em relação à alimentação, né? Você falou um pouco do varejo. Pedro, o que você acha que é a indústria? Qual é o papel da indústria? O que a indústria pode fazer também nessa comunicação, né, para o consumidor? Eu entendo e observo que a indústria faz e pode fazer cada vez mais, definitivamente, que é traduzir as características e todas as vantagens, digamos assim, né, dos sistemas de certificação que beneficiam diretamente o consumidor. Um dos meus maiores desafios como agrônomo numa indústria de alimentos é justamente estabelecer esse vínculo do contexto técnico com o contexto de marketing e comunicação. É algo que a gente vem buscando se aprimorar cada vez mais, e eu entendo que o consumidor talvez não esteja preparado em tomar conhecimento de tudo que fazemos, né, mas definitivamente existem estratégias de comunicação e histórias, né, pacotes de conteúdo que façam relevantes e que podem tocar o coração do consumidor, mas também vão tocar o estômago dele, a saúde dele como um todo. Né? E eu acho que é essa combinação, né, entre a consciência, o coração e a saúde, mais pragmática, né, os nutrientes e tudo, né, a ausência de resíduos químicos, e todos esses atributos que a certificação facilita, né, constrói um norte, dá um caminho, dá um norte. Legal. Até vocês falando, eu fiquei pensando aqui num tema que a gente tem como indústria, como negócios, mas também o governo, toda a cadeia de alimentos, né, tem passado, que é a questão das fake news. Eu acho que nesse processo de comunicação, o papel do consumidor, até o Lúcio falou isso, e a gente fez um outro painel, né, Lúcio, de alimentos no CBEDS, você falou muito da questão da ciência. Eu acho que a gente, como consumidor hoje, a gente precisa estar mais atento às informações. O consumidor, ele está hoje muito... ele está confiando menos nas informações que a indústria passa, que elas são validadas, tem base de ciência, e muito mais nos posts que se tem nas social medias, que não se sabe de onde veio, né? Então, eu acho que a gente tem um papel como consumidor também, e é uma palavra que meio está na moda, critical thinking, realmente a gente tem um pensamento mais crítico quando a gente recebe uma informação sobre esse alimento. E eu sei muito disso porque vocês comentaram bastante sobre a questão de controle de pragas. Hoje, o tema de controle de pragas na agricultura é um tema super batido pelos consumidores, né? Tem muita questão em cima disso, mas uma falta realmente de buscar informação
com o Ministério da Agricultura, ou com as agências regulatórias, ou com a Anvisa, do que significa, qual a segurança desse alimento. Então, eu acho que buscar os canais oficiais, o que as indústrias estão trazendo, elas estão validadas, estão usando também ciência em cima disso, mas buscar canais oficiais e tentar ter uma visão mais crítica também das informações que estão circulando, que eu acho que é um desafio do futuro, né? Não só da indústria de alimentos, mas como a sociedade que a gente tem das fake news, né? E aí, nessa questão da informação, tem uma pergunta da Thaís aqui, até para a gente fechar, Paulo, para você, que você falou, acho que um pouco de rótulo, então, como garantir a veracidade das informações do rótulo, que acho que vai um pouco nisso que a gente está falando aqui, da ciência, da criticidade das informações. Você está no mudo, Paulo? Obrigado, Thaís. Eu acho que a Cris tocou no ponto. Hoje, todo mundo preocupado com a fake news de política, mas a fake news de alimentos, ela começou até antes, né? Dietas, tudo, quantos tipos de dieta nós vimos no mundo, né? Ceto, piramidal, tem um monte, né? Tudo, ninguém sabe de onde vem, mas as pessoas acompanham. Então, assim, primeira coisa é onde acessar a veracidade das informações, como a Cristiane falou. Anvisa, indústria de alimentos, associações, órgãos de nutrição. Então, tem uma fonte confiável. Mas ontem eu recebi um estudo da UN45 que fizeram esse trabalho de comunicação digital da indústria, né? E, pelo estudo, a indústria se comunica muito mal com o consumidor digital, que são os jovens. Então, é um aprendizado, não é aqui uma crítica, é um desafio que nós temos, né, de acertar o tipo de comunicação que nós temos para o novo consumidor, né? E a Thaís falou de fraude em alimentos, isso não é por causa de internet, isso vem desde sempre, né? E aí cabe aos órgãos regulatórios inibir isso, né? Então fica aí minha... E volta um pouco naquilo que a gente falou de valorizar quem está fazendo certo, né? Saber de onde você está escolhendo. O Lúcio tocou de novo na resposta dele um pouco ciência, disso. Tecnologia e conhecimento. Legal. A gente está caminhando para o final do nosso painel, então temos poucos minutos aí para a gente fechar. Qual é a mensagem final de vocês, pensando nesse mundo de alimentos e a transformação que a gente tem que passar em todo o sistema de alimentos? Posso começar, Cris? Vai lá, Pedro. Bastante sintético. Eu achei o painel fantástico e, na minha visão, tudo isso passa... existem as pessoas por trás de todas essas inovações e todos esses debates, né? Do ponto de vista do agricultor, o que a gente nota é, sim, uma predisposição em conhecer tecnologias, em trazer esses benefícios para a sua realidade. O agricultor, ele sente uma satisfação enorme em saber que o seu produto está sendo consumido e que está levando saúde, bem-estar às pessoas, e, portanto, esse agricultor precisa pagar suas contas, então há uma questão de produtividade, de organização e gestão de todos esses negócios agrícolas. Portanto, na minha visão, é um futuro, né, desafiador, sem a menor dúvida, mas que, com a característica do agricultor brasileiro, que é um perfil empreendedor e inovador, eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso. Obrigado, Cris. Legal. Paulo e Lúcio, 30 segundos aí para cada um de vocês. Não, só agradecer, foi genial poder estar compartilhando e passar isso para a audiência, né? É importante endereçar essas questões para a audiência. Agradeço a todos. Cris, quero agradecer. É torturante não poder falar mais, porque tem tanta Eu sei, a gente tem um monte de coisa, né? A gente tem muita coisa para falar e tem também que dividir a fala com os colegas aqui, mas eu queria dizer que a gente tem muita fé nessa proposta de trazer públicos diferentes para a discussão da alimentação. Acho que fantástico trazer esse painel para um ambiente que está ligado à tecnologia, está ligado à inovação, porque a gente precisa de muito apoio, muito diálogo com essas pessoas também, para nos ajudar a construir novas formas de produzir alimento e preservar os nossos biomas. Então, quero agradecer imensamente aos colegas aqui, foi fantástico. Muito obrigado. Muito bom. Eu acho que da minha parte também agradeço a vocês, né? A gente não teria essa discussão se não tivesse todo o conhecimento e o expertise de vocês. Agradeço as pessoas que nos acompanharam aqui
E, assim, em resumo de toda a nossa discussão, acho que sim, a nossa pergunta inicial, que era ciência e tecnologia pode ajudar essa transformação do alimento, na verdade, ela é a base para essa transformação, né? Mas ela não vai acontecer se não tiver pessoas, seja o produtor, a indústria, ali as pessoas trabalhando na indústria, o varejo ou o consumidor também, olhando essa tecnologia. Então, sim, e eu acho que a gente depende muito das pessoas que estão aqui nesse evento, nos trazer também, conectar com a indústria e trazer tecnologia para a gente superar os grandes desafios. Então, muito obrigada a todos pela participação dentro do painel e nos vemos aí num próximo bate-papo. Muito obrigada aos nossos convidados. Tchau, tchau.